Boa tarde, minha gente, tudo bom? Veja, no livro de 2 Reis, capítulo 10, dos versículos de 15 a 28, nós vemos a continuidade da história de Jeú. Jeú que começou por exterminar a todos os filhos e parentes de Acabe e por ordem de Deus, né? E ele vai convocar os adoradores de Baal e vai matá-los. Muito bem. E nós vemos uma coisa bastante interessante ali, que aconteceu sempre e sempre irá acontecer e acontece hoje nos nossos dias. Ah, os homens sempre estão procurando a amizade de outro homem bom, de outro bom homem. Por quê? Porque é através dessa amizade que você vai granjear maior confiança perante a sociedade, ou seja, você vai conseguir ter maior confiança dos outros membros da sociedade. E neste caso aqui, nós vemos Jeú procurando a amizade de Jonadab, que era filho de Recabe, né? O Jonadab era um homem que ele tinha se excluído do mundo, não se intrometia nas coisas do mundo, nos negócios do mundo. Ele apenas impôs à posteridade dele, aos parentes dele, a todos aqueles que o seguiam, que fossem religiosamente cuidadosos com seus caminhos, com suas posturas. E por 300 anos depois, ninguém bebia vinho e nem morava em cidades. Isso está descrito lá em Jeremias, capítulo 35, versículos 6 e seguintes. E nessa ocasião, o nosso amigo Jonadab vai encontrar-se com Jeú e, de certa forma, vai encorajá-lo para a obra para a qual Deus havia chamado Jeú. Nós vemos que a valorização dos homens de Deus, ela é grande em toda a história. E sempre um está valorizando ao outro, e principalmente o ímpio está sempre buscando a companhia dos verdadeiros homens de Deus, porque essa prudência, essa piedade, ela pode, digamos, valorizar o respeito que aqueles outros vão ter perante a sociedade. Então, Jeú conhecia Jonadab. Jeú sabia da abnegação e da devoção de Jonadab. E Jeú, mesmo sendo um soldado, conhecendo tal, ele foi ao encontro de Jonadab e quando o encontrou, ele parou para falar com Jonadab, para tomar conselhos e o saudou. E, naturalmente, Jonadab sendo saudado, Jonadab o abençoou, mostrando a ele também respeito e a boa vontade características do cristão, né? E, e Jonadab também respondeu a ele, Jonadab demonstrou a ele ser sincero nas suas intenções e que desejava a causa que a causa de Jeú tivesse bons frutos, para que Deus fosse assim glorificado, para que Deus fosse assim exaltado, né? Porque Jeú estava de fato inteirado na, no cumprimento daquilo que Deus tinha colocado em seu coração. Muito bom. Nós vemos então que Jeú era um homem, assim, era um homem que estava a serviço de Deus e de fato fazendo uma grande obra
em nome de Deus, mas nós percebemos que Jeú não era um homem totalmente zeloso a Deus. Mas Jeú faz com que Jonadab suba no seu carro e o leva consigo para Samaria. Então nós vemos nesse passo, nessa passagem, que Jonadab no carro com Jeú estava emprestando a Jeú muito da sua credibilidade, da aprovação que Jonadab tinha com o povo. O povo, vendo Jeú ao lado de Jonadab, passa a respeitá-lo mais. Então, nós vemos que a piedade de um homem de Deus está sendo usada para servir à política já naquela época. E aí nós observamos que nós não caminhamos nada diferente daquilo. Continuamos da mesma forma. A única coisa que hoje nós observamos que os líderes religiosos, né, de certa forma, eles costumam dizer que não se envolve política com religião. Muito bem. É como se fosse isso um zelo para com a casa de Deus, então eles querem deixar a política de lado. Muito bem, até aí seria bastante interessante se fosse uma coisa real, uma coisa concreta e uma coisa possível, passível de se conseguir. O que nós não observamos dessa forma, porque você veja, você continua pagando impostos, tudo que você vai comprar no mercado tem uma carga tributária que é oriunda da política vigente. Não importa que tipo de política, pode ser o comunismo, pode ser a democracia, pode ser o socialismo, pode ser a monarquia, não importa que tipo de política, ela sempre vai influir direta ou indiretamente na vida do cidadão. E o cidadão não é nada mais, nada menos que aquele, inclusive, que frequenta a religião, a igreja, digamos assim. Né? Ou seja, o cristão. Por quê? Porque você, além da política econômica, você tem também a educação, a saúde, a segurança, tudo isso que é pensado, né, analisado, imposto justamente pelos politiqueiros de plantão. Muito bem. Quando um homem deixa de exercer a sua condição política, quer porque ele goste de não se intrometer na política, quer porque ele, como dizem muitos, odeia política, né? Quer porque ele odeia política, não importa. De qualquer forma, a política não deixará de ser feita apenas porque você se omitiu àquele assunto. Você se omitiu, tudo bem, você não discute aquele assunto. Mas aquele assunto, ele é ponto-chave até para que a sociedade permaneça, até para que a sociedade exista de fato. Ela não tem como existir se ela não tiver seus líderes. A igreja não tem como existir se não tiver seus líderes. A partir do momento que o pastor fecha a porta da igreja, todo mundo vai para sua casa e tudo bem, você pode até ter o culto dentro de casa, mas já não faria mais numa reunião com outros membros da mesma igreja. Por quê? Porque a igreja está fechada. Né? Mesma coisa com a sociedade. A sociedade, você pode até definir as regras e normas dentro da tua casa. Tudo bem, isso é comum fazermos. Nós fazemos isso constantemente. Todos nós temos regras e normas dentro das nossas casas. Agora, ainda que não exista ninguém dominando a política, o que vai acontecer? Então, algumas pessoas vão se unir, né, vândalos, não importa quem,
irão se unir e irão determinar ao restante da sociedade como deve proceder, como você deve andar, até que horas você deve andar, quando você deve sair, se você sair, por onde você deve andar, com que roupa você deve andar, enfim, tudo isso vai ser definido pela política. Ainda que você não goste. É pela política que você vai saber que você tem que trabalhar 10 ou 12 horas por dia, ou 8 horas por dia, né? Até para você poder cumprir sua carga tributária. É pela política que você vai saber se você vai poder usufruir deste ou daquele tipo de educação, desta ou daquela religião, vai comer este ou aquele tipo de alimento, né? Porque se a política disser que você não come mais carne de porco, não come mais carne de porco e acabou. Acontece isso com os povos muçulmanos e fim. Lá não se come carne de porco. E acabou. E não se discute. Porque se você discutir com os líderes da religião muçulmana, que são os líderes políticos do país, você vai ser pendurado, você vai perder tua cabeça, enfim. Você será responsabilizado por tua rebeldia. Tá? Então, aqueles que não querem discutir política, muito bem, não vão discutir política, mas sempre haverá alguém que vai discutir política por você. Ou seja, vai definir os rumos da tua vida, querendo você ou não. Por quê? Porque se a maioria vence, como na democracia é assim, então, quando ficar decidido que você terá que trabalhar das 8 às 12, das 14 às 18 todos os dias, pronto, acabou, está decidido, é lei, virou moda, acabou, não tem o que discutir. Muito bem. Da mesma forma, se não for pela democracia, será pela força. Ou seja, Fidel Castro em Cuba, por exemplo, Maduro na Venezuela, o Kim Jong-un na Coreia, eles simplesmente determinam, que João determinou que na Coreia, por exemplo, tem um dia que você não pode sorrir. Se naquele dia você sorrir, você será morto. E ponto final. E assim também em Cuba tem seus desmandos, suas razões de que Fidel Castro seja o líder máximo da dita cuja da ilha. Muito bem. Então, o que eu quero dizer com isso é que, de certa forma, quando você se omite à religião e o teu pastor acolhe, você se omite à política e o teu pastor acolhe um político, então você veja, a política continua sendo exercida apesar de você e o teu pastor se torna um líder político no teu lugar. É ele quem vai determinar o que o político poderá ou não fazer. Se teu pastor for de fato um homem de Deus, né? Um homem de Deus, se ele fosse, ele não te omitiria da política, ele faria com que você participasse da política. Tá? Vamos deixar isso bem claro. Se ele fosse um homem de Deus, ele te instruiria para que você passasse a ver a política com outros olhos, para que você pudesse começar a tomar decisões pela tua vida e não deixar que outros tomem pela tua vida. Porque até hoje, ele sendo um homem de Deus, ele ainda pode te orientar. Mas e no momento que ele morrer, quem é que vai te orientar? O outro que subir no poder no lugar dele? Ah, mas por enquanto ele cuida disso. Bom, por enquanto ele cuida disso, só que tem um detalhe, a grande maioria que está envolvida com isso não está preocupado com o teu bem-estar, com a tua segurança, com a tua saúde, enfim, com tudo que determina para você. Ele está preocupado com o telhado da igreja, com as cadeiras de dentro da igreja, com o dinheiro que ele precisa para sobreviver, que ele vai ganhar do político, porque ele vai ganhar uma grana por conta de todos os votos que a membresia da igreja dele oferece ao político, enfim, de todas as formas. E quanto mais ele mostrar para o político o quanto você é alheio à política, mais forte fica o poder dele para o político. Ou seja, o político vai olhar e vai dizer, não, aquele pastor ali, quando ele determina, todo mundo obedece a ele. Então, ele recebe a grana dele e você
né? Vai continuar sendo boi de piranha. Ou seja, você vai continuar fazendo o que o pastor manda, pensando que está sendo abençoado ou pensando que está fazendo o bem para a tua própria igreja ou para os membros da tua igreja. Os membros, os teus irmãos, aqueles que também necessitam de você. Muito bem, por aí nós vemos então uma situação em que os homens de Deus são usados para determinar os rumos políticos, os rumos que a política deve seguir. E resta a você decidir que caminho vai tomar. O que você quer para a tua sociedade, para a sociedade onde vivem os teus filhos, os teus netos, onde viverão os teus netos, e uma sociedade que poderá dar ou não educação, saúde, segurança para aqueles que você pensa que ama, aqueles que você diz que ama. Porque se você pensa que ama, se você diz que ama, então você tem que primeiramente buscar o bem deles. E buscar o bem deles é, inclusive, garantir a eles a condição de uma vida melhor na sociedade. Então, quer dizer, não se iluda, não vai... não, eu amo meu filho. Você ama teu filho, mas não se envolve em política porque odeia política. Muito bem, parabéns. Você pensa que ama teu filho, porque, na verdade, o que você está fazendo é procurando o teu próprio bem-estar, dizendo que não vai se meter naquilo que você não gosta, porque aquilo que você não gosta te desagrada. Muito bem. Note que está desarmada a condição que você acaba de colocar, dizendo que ama seu filho, ou que ama sua esposa, ou que ama seus irmãos, ou que ama as pessoas que estão à tua volta. Então, a partir de hoje, comece a pensar a política com outros olhos, com outra atenção, para que você possa realmente, quando olhar para alguém, você dizer: eu te amo, e eu te amo tanto que eu abro mão daquilo que eu gosto para fazer o que não gosto em favor do teu futuro. Porque veja bem, amar alguém não é entregar um presente hoje. Amar alguém é você deixar um presente que essa pessoa vai usufruir por muito e muito e muito e muito tempo. E qual é o melhor presente, senão a segurança, a saúde, a educação, a família, enfim, uma sociedade justa, equitativa, uma sociedade onde você tenha garantidos os teus direitos jurídicos, sociais, efetivos. Um grande abraço, pense nisso.